Pessoal, estão vendo o sol quente aqui na minha cabeça? Eu estou no deserto em Israel, perto do Mar Morto. Logo aqui à minha frente dá para ver o Mar Morto, do outro lado está a Jordânia. E aqui atrás está uma das cavernas mais importantes da história da arqueologia bíblica moderna, porque é uma das grutas onde foram encontrados muitos manuscritos bíblicos. Eu estou em Khirbet Qumran, onde foram encontrados os famosos manuscritos do Mar Morto, que você já deve ter ouvido falar. Para resumir para você, depois você pode fazer uma pesquisa no Google ou ler algum bom livro. Qumran teve 3 grandes contribuições para a arqueologia moderna. Em primeiro lugar, ela nos ajudou a confirmar a confiabilidade com a qual o texto bíblico foi copiado. Porque o texto mais completo que tínhamos em hebraico datava de mais ou menos 970 depois de Cristo. E aqui encontraram textos bíblicos de até 270 antes de Cristo. E quando você compara esses textos encontrados aqui em hebraico com os que nós tínhamos mais antigos, não há grandes alterações que possam dizer que a Bíblia foi modificada de maneira prejudicial ao longo do tempo. Segunda contribuição, aqui nos ajuda a entender um pouco daquele judaísmo que existiu aqui no tempo do primeiro século antes de Cristo, segundo século depois de primeiro século depois de Cristo. Qual era o judaísmo da chamado período do segundo templo? Em terceiro lugar, ajuda também a compreender as próprias raízes judaicas do cristianismo. Porque fazendo um paralelo entre o que nós encontramos aqui em muitos ditos de Jesus, comportamentos do Novo Testamento, dá para ter uma clara luz da possibilidade de muitas declarações. E eu quero citar para vocês apenas algo que me impressiona muito aqui em Qumran. Até hoje, os judeus têm uma reverência muito grande pelo nome de Deus. Muitas vezes eles até evitam pronunciá-lo, aliás, na maior parte das vezes. Eles preferem dizer Hashem, o nome, que já é algo muito sagrado para ser mencionado. Também, em algumas ocasiões, falam Adonai. Quando encontraram aqui vários manuscritos, encontraram cópias de alguns salmos aqui, e quando você vê esses salmos em hebraico, é interessante porque eles escrevem com um tipo de letra hebraica, o salmo, tranquilo, e todas as vezes que o nome sagrado de Deus aparece, eles mudam a tinta, mudam de caneta e mudam a escrita. Eles escrevem com as letras do paleo-hebraico. Mesmo quem não sabe ler hebraico, pode perfeitamente ler nos Salmos a escrita, quando chega o nome de Deus, modificam a letra. Por quê? Capricho religioso? Eu digo que não. Respeito e reverência pelo nome de Deus. Sabe, eu quando criança, aprendia muito a ter reverência pelo nome do diabo. Eu explico a você por quê. A gente evitava pronunciar o nome do diabo, falava o diacho, o coisa ruim. Mas quando era para falar o nome de Deus, falava de qualquer maneira, sem a menor cerimônia. A nossa reverência está um pouco errada, né? Não estou dizendo que você não possa pronunciar o nome de Deus hoje, mas retomando o que os antigos judeus tinham e os modernos judeus ainda têm, e que ambas as culturas procedem da Bíblia e do mandamento que diz não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, eu acho que deveríamos ter um pouco mais de respeito ao pronunciar o nome do Altíssimo e reverenciá-lo também com os nossos atos e a nossa santidade. Afinal de contas, a minha vida pode ser uma maneira de honrar ou desonrar o grande nome de Deus. Pense nisso e honre a Deus através das suas atitudes.